Prezados, eu vou fazer uma breve introdução antes de passar aqui para as palavras iniciais também do Nicolas Ferreira e na sequência dos nossos convidados. Lembrando que o narcoterrorismo aqui na nossa região, ele encontra-se hoje infiltrado em alguns dos estados dos nossos países vizinhos, notoriamente a Venezuela. Hoje em dia a Venezuela ela representa um perigo para toda a região porque é abrigo de forças como as Farc, a ELN, Hezbollah, Hamas, dentre outros atores do narcoterrorismo internacional. Feito esse breve alerta, e antes de entrar propriamente no Foro de São Paulo, e eu não pretendo aqui esgotar o assunto, porque nós temos vários convidados, cada um vai falar sobre um prisma, sobre o prisma econômico, que vocês devem bem saber, os empréstimos do BNDES para financiar ditaduras internacionais, outros de viés político, que conta com a atuação do Foro de São Paulo na eleição de presidente, e não coincidentemente, né, depois que o Foro de São Paulo veio a existir, eles conseguiram se organizar de maneira muito mais efetiva e conseguiram dar conta da eleição em 99 do Hugo Chávez, em 2002 do Lula, em 2006 do Evo Morales, o Rafael Correa, em Bachelet, Mujica, Maduro, depois que veio na sequência substituir o Chávez, e assim por diante, até a gente chegar hoje no período atual, com o terceiro mandato do Lula, Daniel Ortega na Nicarágua, Maduro na Venezuela, enfim. E todo esse grupo, que ao meu ver é uma gangue criminosa, e que se a lei brasileira fosse cumprida afinco, deveria ser extinto alguns partidos por terem exatamente essa influência internacional que é vedada pela nossa legislação. Mas antes de entrar no Foro de São Paulo, eu acho que é importante destacar aqui como é que tudo isso se iniciou lá ainda nos anos 20. Nos anos 20, um grupo de estudiosos criou o Instituto de Pesquisa Social, o que veio a ser popularmente conhecido como Escola de Frankfurt. Muitos de vocês provavelmente conhecem o italiano Antonio Gramsci, que é fundador do Partido Comunista Italiano, mas eu acredito que hoje as ideias que mais reverberam na nossa sociedade vêm da Escola de Frankfurt, e eu peço a vocês para que se debrucem em cima desse tema, porque são essas pessoas que fizeram aquilo que o professor Olavo de Carvalho sempre alertou sobre a dialética negativa, ou a teoria crítica, que é criticar tudo a fim de desconstruir toda a sociedade. Vocês vão perceber como que a esquerda hoje ela é engajada em pautas como, por exemplo, né, o anticristianismo, como que o mundo cristão, o mundo dos valores judaico-cristãos é um obstáculo para a chegada da esquerda ao poder. E lá nos anos 20, esses estudiosos, Theodor Adorno, Horkheimer, Marcuse, dentre outros, que as pessoas aqui já começam a se acostumar a ouvir, qual foi a grande pegada deles? Ainda nos anos 20, reparem, logo após 1917, com a Revolução Bolchevique, que até então era o exemplo de sucesso das revoluções comunistas, mas já na década de 20 eles perceberam que o comunismo não daria certo a longo prazo. E eles começaram a estudar o que poderia ser feito para que as ideias de Karl Marx fossem adiante, mas não através de tomada do poder pela força. No início eles eram esculhambados, eles eram humilhados pelos verdadeiros revolucionários, que chegaram a apelidar eles de, olha lá, os revolucionários de cátedra. O pessoal que fica debatendo e nada sai dessas ideias. Enquanto que nós aqui que botamos, né, adiante as medidas comunistas, pegamos em armas, temos coragem, estamos fazendo as revoluções acontecerem. Bem, hoje em dia mostrou-se, né, que o método de revolução cultural e de destruição das bases da sociedade ocidental, ele é muito mais efetivo do que aquela tomada do poder pelas armas. Hoje em dia você não vê mais revoluções pelas armas acontecendo basicamente em nenhum lugar do mundo, mas sim uma tomada das estruturas da democracia por dentro. O domínio da mídia, o domínio da igreja, o domínio da política, o domínio do judiciário. Olha o tanto, né, que os conservadores estão sofrendo com a perseguição. Então, o primeiro alerta que eu faço é nisso, para que a gente consiga se debruçar em teses para ver como é que a gente resolve esse problema. Porque para criticar o socialismo, o Estado gigantesco e etc., a gente já tem, né, uma base para essa crítica, mas não para esse fruto da Escola de Frankfurt, da dialética negativa. Então é assim que eu abro essa audiência, lembrando mais uma vez que os colegas aqui vão aprofundar na questão do Foro de São Paulo, e a gente lembrar também que nós temos que ser a resistência. Se o pessoal da esquerda, que luta pelo poder, consegue se reinventar a todo momento, né, e persistir na batalha, por que é que nós,
que lutamos aqui pela nossa liberdade, pelas nossas famílias, né, e tudo mais que é sagrado, como é que a gente vai sucumbir perante esse pessoal, né? Registro aqui a presença do doutor Paulo também. Muito obrigado pela sua presença, eterno colega de Enéas Carneiro. Inclusive, parabéns pelo seu livro, pela sua publicação. É com muita satisfação que a gente tem aqui nessa presença. Passo a palavra aqui agora ao outro proponente dessa audiência, o deputado Nicolas Ferreira. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o professor Paulo, deputado Sargento Gonçalves, deputado Eduardo Bolsonaro, Carlos. Já dividimos bancadas diversas vezes ali, né, no Expressão. Muito bom tê-lo senhor aqui. E acredito que, né, deixarei o resto da minha fala mais para o final, mas coloco aqui realmente como um dia histórico, acredito, aqui nessa casa, uma vez de que todos nós, acredito que sem exceção, uma vez já foi alvo, talvez aí de chacota, por dizer que o Foro de São Paulo existia, né, de jornalistas, da mídia, na escola, dos professores. E me recordo que um certo dia, na Universidade da PUC Minas, ali no Coração Eucarístico, surgiu-se, né, o debate sobre o Foro de São Paulo. E me lembro que a sala, os professores realmente fizeram aquela chacota de isso não existe, isso é conspiração da direita, que ainda era muito recente ainda a nossa direita, né? Ainda continua sendo muito recente, mas como alvo de chacota. E eu me recordo que eu estava com um livro, não sei se vocês conhecem, do Olavo de Carvalho, o mínimo, né, que você precisa saber para não ser um idiota. E eu lembro que houve uma discussão, e aí no final dessa sala vieram algumas pessoas, uma inclusive, né, um dos meus amigos, né, doutor Kaique, que hoje trabalha comigo, mas estudava ali até então comigo, e falou: poxa, onde você tirou isso, cara? Sabe, de onde que você tirou que existe um Foro de São Paulo? Porque eu nunca ouvi falar a respeito disso. Eu fui e dei o livro para ele, e graças a Deus o Olavo fez o resto do trabalho ali, né? Então, quero deixar aqui claro, né, que hoje essa casa, graças a Deus, né, tem deputados, uma grande bancada, que hoje consegue levar para o público um tema que até então, né, era inexistente. Não foram tão inexistente que hoje está acontecendo um encontro aqui em Brasília. E antes eles queriam negar a sua existência, hoje querem negar a sua eficácia, dizendo ser somente ali uma reunião de dinossauros, de velhinhos, que nada atuam e que nada fazem aqui para a América Latina, mas a gente sabe que eles muito fazem e muito tem surtido efeito. Então, encerro aqui as minhas palavras para, inclusive, passar o vídeo, se tiver aí disponível, para mostrar, né, o porquê, do porquê de fato que nós estamos aqui. Se, por gentileza, puder passar o vídeo para a gente, para, afinal de contas, o porquê nós estamos aqui. Um vídeo também para mostrar a credibilidade da nossa grande imprensa, né? Vocês não confiam na imprensa? Vocês querem destruir a democracia através dos seus celulares, né? Já pesquei a de vocês, seus malvadões. É engraçado, enquanto tá olhando ali a questão do vídeo, né? É engraçado como ocorre uma inversão muito grande, né? Você vê pessoas que ostentam aí a foice e o martelo, pessoas que se reúnem desde dos anos 90, com uma trama muito clara, né? Inclusive de golpismo, inclusive tendo ali as Farc, né? Compondo o Foro de São Paulo, né? Narcoterroristas, e hoje eles nos chamam de terroristas e nos chamam de golpistas. Ou seja, realmente tá tudo ao contrário aqui no nosso país, né? Aí, o vídeo com o ponto, vamos passar. São todos amiguinhos. São todos amiguinhos. Talvez nem se conheçam, Rodrigo. Vamos parar de narrativa de sessão da tarde. Então não existe aqui. O Foro de São Paulo? Não existe. Não existe como essa entidade do mal, uma coisa palpatina. Não existe. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô, Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Eu conheço bem, por exemplo, o Fórum de São Paulo, porque como jornalista estive em um desses encontros para retratar aquele momento. Era algo absolutamente vazio de conteúdo, não tinha nada que pudesse significar realmente uma ameaça, algo que levasse a golpes ou coisa do tipo, né? Eram discussões vazias sobre
ideias de esquerda e assim por diante. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo. Eu vejo o Fórum de São Paulo como uma forma de troca de experiência, de integração. O Fórum de São Paulo foi uma criação nossa, do PT, sabe, notadamente do Marco Aurélio e minha, depois das eleições de 89. O Fórum de São Paulo, ele é uma organização que reúne partidos de esquerda, sindicatos, movimentos sociais. É só um fórum de discussões, ou seja, uma realização de discussões que envolve participação de segmentos da esquerda latino-americana.